Olá a todos, mais uma vez. Bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. E a curiosidade de hoje é: ovelhas e bodes, qual a diferença? Vamos ver? Em Mateus 25:32, nós sabemos que aqui esta passagem nos fala sobre ovelhas e bodes. Então, vamos tentar desvendar esta curiosidade bíblica. Então, nesta passagem nos fala em que todas as nações serão reunidas diante de Jesus e Jesus apartará uns dos outros, como o pastor que aparta os bodes das ovelhas. Certamente já ouvimos falar que Deus chama ovelhas ao povo de Deus ou aos filhos de Deus. Por quê? Bem, em Ezequiel nós também encontramos algumas passagens específicas que falam sobre as ovelhas. Deus diz em Ezequiel 34:15: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. Então Deus aqui diz que ele, aqui, ovelhas não é no verdadeiro sentido da palavra, literalmente, mas ele associa o seu povo como ovelhas. E Jesus, ele diz que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas, que Deus fará repousar as suas ovelhas. Porque sabemos que foi Deus que nos escolheu e não nós, foi Ele que nos fez ovelhas suas, ovelhas do seu pasto, como dizem Salmos. Bem, na verdade, nós podemos associar ovelhas, que nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas ao povo de Deus, que somos nós, não é? Tu e eu. Então, nós podemos tirar algumas características das ovelhas, que são: a ovelha é um animal dócil, pacífico, obediente, que vive em grupo, depende da direção do pastor, ouve a sua voz e aceita a sua disciplina e direção. Ou seja, a ovelha ela depende da direção do pastor. Ela é dócil, pacífica, mansa, meiga e obediente. Já o bode é completamente o oposto da ovelha. O bode não aceita a direção do pastor, é independente, não aceita disciplina, tem prazer em fazer confusão, pula a cerca, é desobediente, rebelde, dá coices e marradas. Pois é verdade, esse é o bode. E as outras características são as ovelhas. Nós queremos ser as ovelhas, certo? Certo. Bem, Jesus, na verdade, ele faz referência a ovelhas e bodes. Por quê? Porque existe dentro da igreja dois tipos de grupos de pessoas. Ou seja, as ovelhas com estas características dentro deste género que nós vimos neste dia. As ovelhas, não é? As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. O trigo e o joio. O bom servo e o mau servo. As virgens prudentes e as virgens loucas. Os filhos e os bastardos, os vasos de honra e vasos de desonra. Então, dentro da igreja, nós encontramos estes dois tipos de grupos de pessoas. Daí, Deus fazer referência às ovelhas e aos bodes. Ele quer especificar ou quer referir que existem duas classes de pessoas dentro da igreja com estas características das ovelhas ou dos bodes. As obedientes, mansas e dóceis e os rebeldes e desobedientes que não querem se submeter e sujeitar à vontade e à direção de Deus. Em Mateus 25,
não é? Como nós lemos, lá ele diz que porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui Jesus faz referência nesta passagem que as ovelhas são as escolhidas para tomar posse da herança do reino de Deus. Não pelo que pregaram, nem pelos títulos, mas pelo fazer bem aos pequeninos e aos irmãos e amar o próximo. Porque se nós lermos a sequência dessa passagem de Mateus 25, ele fala: vinde, benditos do meu Pai, não é, para as ovelhas, possuí por herança a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Como? Quando tive fome e me deste de comer, quando tive sede e me deste de beber, e por aí adiante, se lermos a história toda com mais calma. Então, o que é que ele faz referência aí? Que nós iremos possuir a nossa herança. Às vezes pensamos que precisamos de fazer grandes obras para todos verem, não é? Não, mas Deus diz, às vezes uma simples coisa, um simples gesto de amor, de compaixão, de ajuda, de misericórdia para com o nosso próximo. Para com um destes meus pequeninos, disse Jesus, se fizermos a eles, a mim também o fizeste. É o que diz Jesus. Então, quando nós ajudamos o irmão, abençoamos o irmão, desejamos o melhor para o irmão, nós estamos a fazer a Jesus. Vejam quanto isso é importante. Até porque foi os mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus e amar o próximo. Então, quem ama a Deus deve amar o seu irmão. Se nós amarmos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, esse amor não é verdadeiro. Se queremos mostrar que amamos a Deus, devemos amar o nosso irmão, demonstrar esse amor de Deus nas nossas vidas para com a vida do nosso irmão, que muitas vezes se encontra necessitado. Devemos estender a nossa mão para que nós possamos alcançar essas vidas. Então Jesus disse que nós receberemos as ovelhas de Deus, a herança do reino de Deus, quando nós fizermos essas boas obras. E depois também, em Mateus 25, no versículo 41, diz: então dirá aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nós não queremos essa parte. Nós desejamos ser as ovelhas, receber a herança do reino de Deus, então que nós possamos fazer essas obras que agradam a Deus. Então, assim nós desvendamos mais uma curiosidade bíblica, a diferença entre as ovelhas e os bodes. E por hoje é tudo e adeus, até à próxima!